Gravação iniciada. Ok, senhores, dando continuidade à sessão, chamo o processo item 267, final 2017-91, recorrente ticket, ele é paradigma de alguns processos, e de relatoria do Dr. Jorge Lima, e está com a palavra. Presidente, eu pedi vista desse processo. Já, então, você quer fazer algum tipo de... eu não tenho o resultado dele aqui. Foi dado o provimento? Como é que está? Negado o provimento. Foi negado o provimento. Tá. Então... o Vinícius acompanhou o Jorge. Tá. Você quer fazer alguma observação, Jorge? Sim, no final do meu voto, o voto é o mesmo. No final do meu voto, em destaque, eu coloquei o resultado dele no STJ que eu encontrei. Ok, doutor Vinícius mantém o voto? Tá, então, na verdade, vamos lá. Doutor Walker. Tá, a questão aqui é ISS na base de cálculo do PIS da COFINS, tá? Eu tinha pedido vista, porque esse processo de ISS, ele estava sobrestado lá, aguardando decisão do ICMS, no STF. E dada a continuidade do processo do ICMS, começou a ter a votação do ISS, né? Tem um voto só, que provavelmente vai aplicar o mesmo entendimento do ICMS, né? Mas, como não tem nenhuma vinculação com o processo do ICMS, ele só estava sobrestado, eu vou acompanhar o Jorge, porque ele está aplicando o repetitivo do STJ, que é no sentido de incluir, né? De manter a tributação na base de cálculo. Então, ele está aplicando o repetitivo, tem até o nosso regimento aqui. Eu pedi vista para dar uma olhada nessa vinculação dos ambos os processos, né? Então, eu vou... E como a gente também não tem no regimento o procedimento de sobrestar o processo administrativo até a decisão final do processo judicial, eu vou acompanhar o Jorge. Era só esse o esclarecimento que eu tinha feito e foi esse o meu motivo de vista. Ok, doutor Walker, obrigado. Passo a palavra ao doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Cointo. Relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade. Vou reproduzir aos demais processos. Walker, então, como é que está no STJ, é isso? Só para... STF agora. Tá. Como é que está? Tá 1-0 para o contribuinte, salvo engano. Para excluir? Para excluir. Provavelmente vai seguir o mesmo entendimento do ICM. Certo. Porque a discussão é a mesma. Entendi. Vai estar 1-0 para o contribuinte, né, Vinícius? É isso, né? Isso. 1-0 para o contribuinte. Exatamente. Então, eu sei que estão querendo fazer alterações regimentais, e uma delas é trazer a figura do sobrestamento para esses casos. Mas não teve mais notícia dessas mudanças, né? Porque foi feita uma consulta pública, né? Não, a notícia que eu tive foi que já estava no gabinete do ministro, para fins de pareceres depois da consulta pública, né? Uhum. Então, foi a última notícia, mas acho que nem o pessoal do CAF sabe exatamente. Uma vez lá no gabinete já viu, né? Ninguém sabe o que vai... O que eu acharia até prudente, né? Porque essas questões, assim... Porque, você imagina, o contribuinte vai perder o processo agora, ele vai ter que entrar com uma ação judicial depois, porque ele vai ter o direito reconhecido, não tem... Esse processo de ISS aqui provavelmente vai ser dado razão ao contribuinte com base na decisão do ICMS, não tem nem porquê jogar diferente, mas, enfim. Vamos seguir. Sim, peraí. Isso vai até 300 e... Nossa, mãe.
Isso vai até 390, né? Vai até 390. Tá? Vai até o 390, depois eu continuo copiando. Senão eu vou perder muito tempo aqui. Com isso a gente acabou os repetitivos. Vou voltar agora para a pauta 186, deve ser o 187. É 187 seu, 188, 190, 191. 187. Oi, alguém falou alguma coisa? Foi a Maru? Oi, desculpa, fui eu. Não, sem problemas. Eu pensei que tivesse sido a Denise. 187, exatamente do Dr. Jorge, que já está com a palavra. Que é a empresa, o recorrente é Fael Confecções e o processo é 2013-01. Os dois são iguais, Jorge? Não, são 5 processos, 4 são iguais. Na verdade, os 5 são iguais e eu vou ter que fazer uma pequena observação. Então faz os 4 que são iguais, por favor. Não. Qual que o senhor quer votar primeiro? Esse 2013-01? Correto, é o 1301, controle 30, eu vou direto pro voto. Pode passar pro voto. Não. Pedra Confecções de Auriflama Limitada. Processo de final 01. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Faça-se análise. O recorrente postulou, através do pedido eletrônico formulado a partir do programa Peer-to-Peer, o ressarcimento do crédito de IPI acumulado no 4º trimestre de 2005. Por se tratar de empresa industrial, na aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem está sujeito ao regulamento. Só um minutinho, Jorge. Pode dar uma parada? A excelência dessa visualização está sujeita a alíquota zero. Se realizar com... Fala, Walter. Presidente, ô Jorge, nós voltamos isso aqui agora, né? Não. É incidente... Não? Não. Desculpa, eu abri o voto errado. Perdão, eu abri o voto do Itamaraty. Tá bom, então vamos lá. Eu pensei que era atualização. Eu ia falar pra gente votar já. Desculpa, Jorge. Que isso? Tudo bem. Então vamos lá. Não voto. Continua, por favor, Jorge. Prestações por débitos próprios, nos termos do artigo 11 da Lei 9.779/674 da Lei 9.430/96. A recorrente alega que a Delegacia da Receita Federal competente para análise do pedido não reconheceu o crédito e, por conseguinte, não homologou as compensações. Ocorre que a decisão do despacho decisório é a seguinte: a análise do motivo das glosas dos créditos pelo despacho decisório revela o seguinte: de folhas 37 às 45, também parte integrante do despacho decisório, consta planilha com relação de notas fiscais com créditos indivíduos, créditos por entradas no período. A última coluna da planilha se refere ao motivo da irregularidade dos créditos, onde são assinaladas as seguintes razões, códigos. Um crédito de IP não admitido para o CFOP registrado. 7. Empresa emitente da nota fiscal imputante do Simples. A manifestação de inconformidade, em suas folhas 08, esclarece que, nesta tabela, informa através de uma legenda numérica, com descrição posterior, no final da tabela, do motivo pelo qual considera irregular o crédito que, neste primeiro caso, consta como motivo IN, caso 1, crédito de IP não admitido para o CFOP registrado. Trata-se de aquisição de energia elétrica utilizada no processo de industrialização da empresa, sendo elemento imprescindível ao processo produtivo, sem o qual não há como ser realizado. A recorrente ingressou com manifestação de inconformidade contra a parte não homologada, alegando o acórdão de manifestação de inconformidade por unanimidade de votos, julgo improcedente a manifestação de inconformidade. O recurso voluntário alega em síntese que o direito ao crédito de IP pela não cumulatividade é inconteste, e existe independentemente de lei que o autorize, pois
pois está preconizado pela Constituição Federal. Contudo, não postula qualquer alegação quanto às losas e à correção monetária. Faz-se a única alegação apresentada no recurso voluntário, que se limita a citar artigos de lei referente ao direito de crédito do IP e adota as razões de decidir da decisão recorrida. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego o provimento ao recurso do contribuinte. E com o voto, Jorge Imagudi, relator. Presidente, eu preciso fazer um relato, Fique à vontade. senão vocês não vão entender. É o seguinte, primeiro lugar, o recurso voluntário é bastante exíguo, é bastante curto. Tem 4 páginas. Basicamente, ele alega o quê? Ele cita a legislação, tanto a Constituição quanto o CTN, e fala que o direito do crédito de IPI é absoluto. Isso é uma coisa, tá? Segunda coisa, ele pede a restituição pelo artigo 11 da lei 9779. Essa lei, esse artigo tem uma súmula, a súmula 16 CARF, que dá o crédito mesmo na alíquota zero. Então, a minha preocupação foi a seguinte: essa cláusula decorreu da alíquota zero. Se decorreu, nós temos que dar. Senão, não. Bom, por isso que eu fiz um histórico, desde o despacho decisório, mostrando nos quadros o motivo da cláusula. O motivo da cláusula foram 2. O Código 1 e o Código 7. O Código 7 não se aplica aos simples. O Código 1 pode ter alíquota zero, por o que me informaram. Aí, na manifestação de conformidade, ele mesmo afirma que o Código 1 é devido à cláusula de energia elétrica. Então, não se aplica a questão da alíquota zero. Nisso, eu retomo o recurso voluntário que ele trouxe. A ligação dele é absolutamente genérica. Eu estou me valendo da própria decisão da RJ, que mostra que o direito ao crédito do IPI não é ilimitado. Basicamente é isso. Ok, doutor Jorge. Passo a palavra ao conselheiro Vinícius. Ô Jorge, deixa eu ver se eu entendi. São 2 glosas. Uma relacionada à aquisição de fornecedor optante pelo Simples e outra de energia elétrica, é isso? Olha, A de energia elétrica tem súmula, não é? É IPI isso aí. não, tem súmula. Súmula 19, não é? É crédito presumido? Então, não, entenda, Vinícius, ele está pedindo pelo artigo 11 da lei 9779. Eu acho que não se aplica. Não, não se aplica. A súmula é do presumido, né? Esse é crédito comum de IPI, é isso? Não. É crédito básico? Não. Ele está pedindo pelo artigo 11 da lei 9779. Então, não é crédito básico. Ou é crédito básico ou é crédito presumido. É básico. A súmula 16 é básico. O artigo 11 da
da 9779 é básico. É básico. É porque só tem, ou é básico ou é presumido. Não. Mas, de qualquer maneira, essa discussão é inócua porque ele ganhou o direito de energia elétrica lá no Despacho Decisório. Certo. Então, não é isso que a gente está discutindo aqui. Então é só a questão do simples, é isso? Não, aí que está, Vinícius, ele não pede isso no recurso voluntário. A alegação dele não fala do simples, a alegação dele é bastante genérica. Ele não pediu. Se você entrar no recurso voluntário, você vai ver que é bastante genérica. Ele não especificou nada do simples. É que ele não separa em tópico, né? O recurso voluntário, ele faz uma alegação baseada no princípio da não cumulatividade e contesta as glosas, certo? De uma forma genérica. Ele não contesta especificamente a glosa de aquisição de empresa pelo simples, nem a glosa específica de energia elétrica. De energia elétrica, você falou que a DRJ concedeu. Correto. Acho que o próprio Despacho Decisório, se não me engano. Entendi. No final das contas, o que você está dizendo aqui é que a lei, como existe previsão legal, todo esse discurso de princípios não teria validade, porque existe uma previsão legal e ponto final. Não é que não teria validade. Ele não é absoluto. A lei regula. Entendi. Mas você também poderia não conhecer por falta... tudo bem, entendi. É que uma outra possibilidade seria não conhecer porque o recurso não foi específico, né? Não, mas ele trouxe essa questão, eu acho que poderia rebater. Entendi. Eu voto com o relator, presidente. Ok, doutor Walker Araújo. Ô, relator, obrigado por destacar o itálico no seu voto, viu, Jorge? Obrigado. Doutor Zé Renato. Relator, presidente. Doutor Corinto está. Vamos tirá-lo para ele voltar. Deixa eu ver se ele mandou alguma coisa aqui. Meio que eu achei que ele estava parado. Muito legal para mim, Jorge. Corinto não está. Corinto. Na verdade, esse recurso aqui, eu acho que ele não... Ele também não... Se a gente seguisse a linha dos demais, que a gente jogou, inclusive do Gilson, o último, de não conhecimento, teria que ser não conhecimento isso aqui, viu? Da Denise também. Mas, enfim, é uma coisa tão sutil esse negócio de saber se o cara impugnou ou não, que também está valendo essa solução do Jorge aí. Mas se fosse seguir exatamente a lógica do Gilson, é não conhecimento, porque na verdade, ele não rebate os dois argumentos. Pois não, Gilson. Então, o que está acontecendo muito, Vinícius, porque a gente está recebendo aqueles processos mais velhos, né? Esses processos mais velhos, eu acho que o pessoal ainda não vamos dizer assim, não estava tão preocupado com a técnica processual e entendia que entrar com recurso bastava você reproduzir a manifestação de conformidade
ou a impugnação sem rebater a decisão anterior. Ou até, no meu caso específico, ele nem falou sobre o motivo determinante, né? O meu caso, o da Denise não. O da Denise, o cara simplesmente não rebate nada. Não rebateu. Fazer o quê? Só lamento pra ele. Sumiu o Corinthians. Eu vou ligar para ele para ver. Senão vamos dar uma ausência momentânea. No caso do recurso do Jorge aqui, eu acho que essa orientação do Jorge aí está perfeita, porque ele fala assim no recurso: não há na norma constitucional qualquer outro restritivo ou condição. Quer dizer, vamos dizer assim, um ataque, ainda que bastante remoto aos fundamentos da decisão da DRJ. É remoto, mas, enfim, acho que está perfeito. Dá para a gente seguir nessa linha do Jorge. Corinthians saiu para pegar marmita. Ô, Walker, você tá gravando, né? Tá, porque o Corinthians, quando saiu, ele perdeu, provavelmente, não sei se perdeu a gravação, provavelmente ele perdeu. Mas você tá gravando, a gente já tem um backup aí com você. Tô gravando. Ele disse que já tá entrando na sala. Cadê? Tá entrando ele aqui. Todo mundo tá com a conexão baixa? Oi, presidente. Oi. Interessante porque eu acho que foi um pique de aqui, mas a internet não parou de funcionar. Mas você ficou congelado, aí eu te tirei para ver o que você... Eu sei, mas isso não quer dizer que tenha parado de gravar, entendeu? Não, eu acho que parou de gravar. Não, pode não ter parado, mas se você não estava mais na sessão, como é que você estava gravando a sessão? Não, aí é que tá. Pode ter um problema só no Jitsi aqui. Deixa eu ver nos vídeos aqui. Recomeça a gravação e depois você vê isso. Veja bem, eu tenho que... pelo que eu tenho aqui nos vídeos, a gravação não parou. Não parou? Não. Eu tenho uma gravação da primeira já terminada, que é o primeiro momento, lá depois veio o intervalo, e aqui continua o... Tá, então vamos lá. De qualquer maneira, a gente tem um segundo backup com o Walker. Qualquer coisa, a gente tem um segundo. Então o senhor está votando agora. Sou eu? Sim. A gente estava no processo do Jorge. Sim, foi negado o provimento o Vinícius, o Walker e o Zé Renato acompanharam o relator. Perfeito, eu acompanho o relator também, eu já tinha lido todo o voto. Ok. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Ok, doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, então eu também acompanho o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Esse é o item 187. Eu posso copiar esse para mais algum, Jorge? Hein, Jorge? Pode copiar por 188, 189. Não, 190, 191. Tá, então copiei para 188.
190 e 191. Agora temos o 192. Da mesma empresa. O senhor está com a palavra, doutor Jorge. O 192 tem uma peculiaridade, não, uma peculiaridade que talvez eu use o voto do Gilson deu agora. Por quê? Porque a DRJ ficou procedente à manifestação de inconformidade. Se ela ficou procedente à manifestação de inconformidade, eu acho que ele não tem sucumbência. Então, entendi. Então, o que aconteceu foi que foi procedente, total. É isso. E, então, ele não se foi procedente, ele recorreu de quem, então? Ele usa o mesmo argumento que ele usa nos outros. O recurso voluntário é a champinha. Nós estamos jogando final 2013, 45. Isso. 2013, 45, doutor Walker Araújo. Mas o acordo aqui está julgando improcedente a manifestação? Calma aí. Me dá um minuto, não dá. Não é essa informação que eu tenho. Peraí. Acordo de folha 100 a 103. Qual que é o número que a gente está julgando agora? 192. Ok, obrigado. Um minuto, não. Pelo que eu estou vendo aqui, se discute só a correção monetária. Talvez a DRJ deu o crédito, mas não deu a correção. De fato, o Walker tem razão. Não sei o que aconteceu. O acordo ficou a manifestação improcedente. Tá? Então, ignora isso que eu falei e vamos continuar. Então, a linha é a mesma do voto já proferido anteriormente. Os mesmos argumentos. Tem um detalhe que eu tenho que mencionar. O despacho decisório, ele reconhece integralmente o crédito. Sim, o recurso, eu estou entrando no recurso agora, mas o que foi negado foi a Selic. Apenas a Selic. Então, foi negado a Selic, ok. Então, foi negado a Selic, aí ele entrou com recurso voluntário na mesma linha que a gente já decidiu. Então, Mas aí, Jorge, no recurso voluntário dele, ele não fala da Selic. Não fala na Selic, é isso que eu estou falando. E se ele não fala na Selic, você não conhece do recurso. Não conheço do recurso. É diferente, então, do outro. Exatamente. Eu posso usar o mesmo argumento que você usou no voto passado. É diferente aí. Não, mas... Não só que é outra história. Aí aquele o do Gilson foi que não teve contestação efetiva. Não. Aqui também não. Ele não simplesmente... Se fosse matéria estranha, lide. Isso, matéria estranha. No meu caso também teve, né? Matéria estranha, lide, né? Vou usar um voto do Gilson. Mas é similar, sim,
Similar, mas é diferente A gente, nesse caso, não tem que observar a súmula? Não é de observância obrigatória? Não. Eu não acho que é questão de ordem. Ele não. Veja, se ele não recorreu, precluiu. Também tem essa questão Não, para mim não tem essa questão, não, porque precluiu. Precluiu o direito dele. Ficou definitiva a decisão da DRJ. Foi até essa pergunta que o Jorge tinha feito antes, né? Eu pensei nessa hipótese também de não conhecimento, que nesse caso também eu acho que não se aplica a súmula. Quando a gente não conhece o recurso, não dá para aplicar a súmula. Sim, a gente não está conhecendo do recurso. Porque, veja, a preclusão nesse caso, quando a gente não conhece, não está aplicando a súmula, é óbvio, e mais ainda, fez coisa julgada administrativa, se você puder chamar assim, definitivo lá no... eu sei que ninguém gosta de chamar assim, mas eu prefiro falar, tá bom, é definitivo. A decisão se tornou petrificada no âmbito administrativo. Melhorou, Zé? Então eu não tenho como hoje aplicar isso. Porque, olha só, contribuinte usou o mesmo recurso para todos os casos. Isso. A correção monetária, eu posso entender que é um pedido implícito decorrente de lei. Né? Isso é uma coisa. Mas é um pedido implícito. Lá na petição inicial. Que é diferente agora aqui. Aqui ele se conformou. É o que eu entendo. Mas vamos lá, vamos votar. É o meu entendimento. Não quer dizer que eu esteja correto, não. Então o senhor está não conhecendo, né, doutor Jorge? Correto. Ok, passa a palavra ao Vinícius, doutor Vinícius. Olha, eu acho que nesse caso aí eu vou... eu estou lembrando agora dessa questão que você levantou aí, o Gilson levantou de pedido implícito, tem até súmula do STJ falando disso. Pedido implícito para petição inicial. Isso, e ele mas é uma lógica, né? Por que não, mas não é a mesma coisa, não, porque olha só, é pedido implícito para petição inicial, mas para fins de recurso, se ele não pediu, ocorre a preclusão consumativa e dá a definitividade da decisão, não é assim não. É diferente. Então, vamos lá, me explica. São duas coisas diferentes. Me explica por que a diferença, então. Explico. Porque, olha só, na hora que você entra com a petição inicial, existem algumas coisas que você não precisa pedir, que são os pedidos implícitos, que seria o quê? A sucumbência e a correção monetária, beleza, porque decorre de lei. Isso é no pedido da inicial, lá no início do processo, beleza. O processo está andando, chegou lá na frente, foi julgado improcedente a correção monetária, por exemplo, e ele não recorre da correção monetária, ele perde a correção monetária. Não existe pedido implícito em recurso. Entendi. É o princípio da voluntariedade. Entendeu? Ele tem a disposição dele fazer os pedidos. O que ele não pedir, ele se conformou. Se ele se conformou, o que vai acontecer? Vai ter a definitividade da decisão anterior. Essa é a diferença básica nesse caso. É que a gente faz umas equiparações da petição inicial à petição recursal, e muitas coisas, mas não efetivamente nesse caso. Fala, doutora Denise. Presidente, eu estava procurando aqui a jurisprudência do CARF e eu encontrei algumas, mas não da nossa turma e de outras questões, que considera a correção monetária como matéria de ordem pública. A correção monetária, ela eu não entendo isso como de ordem pública. Sim, eu só veja, mesmo sendo de ordem pública, veja, as coisas de ordem pública, vamos lá, vamos definir de novo as questões. A questão de ordem pública, ela pode ser suscitada se ela não já foi definida alguma vez. Por exemplo, decadência. Se não foi dado decadência em nenhum momento, a gente pode falar de ordem pública a decadência. Se a decadência foi julgada na DRJ e ele não recorre da decadência, eu não posso julgar a decadência agora por ser de ordem pública, porque já ficou definitivo na instância anterior. Tem que ver essa diferença. Ordem pública
ela tem o efeito que dá, que é o efeito legislativo, é quando não foi analisado ainda. Ela já foi analisada. Ela foi negada. Porque a ordem pública não pode estar acima da definitividade. Seria a questão da coisa julgada. Eu não posso falar de coisa julgada aqui, porque não cabe coisa julgada aqui na administração, mas da definitividade da decisão. São duas coisas diferentes. Eu não vou discutir que a correção monetária é questão de ordem pública, até porque, veja, quando fala que o pedido implícito não precisa ser feito, é porque ela está entendendo que a correção monetária é de ordem pública. Mas isso é no pedido. Eu juntei a jurisprudência aqui, que é da Câmara Superior, aqui numa mensagem do chat, só para conhecimento dos senhores. Sim, mas eu continuo falando para você que é diferente. O caso é diferente. Vamos botar a ordem pública mais explícita que a gente conhece, que é a decadência. Foi dada a decadência. O contribuinte não recorreu da decadência. Desculpa, presidente. Eu me equivoquei aqui. Na verdade, aqui não existe previsão legal para a incidência da taxa Selic pedido de restituição de IPI, portanto, não se aplica a matéria de ordem pública ao permitir o reconhecimento de ofícios pelas instâncias de julgamento. Está correto o entendimento do presidente. Desculpa. Ok. Não, sem problemas. Podemos passar o voto? Eu consegui te esclarecer, doutor Vinícius? Sim, sim. Então, só está falando. De um minutinho só, presidente. Não, sem problemas. Já está no voto, né? Ou estamos na discussão? Não, estamos no voto. Tá. Que não quer dizer que a gente não possa discutir. Eu estou vendo isso aqui com um ponto assim. O meu entendimento, tá? Como esse é o único ponto do recurso, é o único ponto. Se tivesse uma discussão do crédito ainda, eu aplicaria a súmula. Vamos dizer, no recurso, eu vou conhecer o recurso para tratar da questão do crédito, certo? Certo. Aí, como eu conheci o recurso, esse é o meu entendimento, eu poderia aplicar a súmula aqui de ofício, entendendo que essa questão poderia ser matéria de ordem pública. Mas, como a gente não está superando a questão do conhecimento, não dá para jogar outra matéria, porque a gente está dando não conhecimento, porque é a única matéria. Então, se tivesse outras matérias e o recurso tivesse conhecido, eu entendo que poderia dar isso daqui de ofício. Entender o que é. Porque o STJ, o STF, eles falam que correção monetária pode ser reconhecida a qualquer tempo, tal. Desde que não tenha sido julgado antes. O meu problema aí está num ponto só de discordância, óbvio. Respeitando totalmente o seu entendimento. Está num ponto só. Ela já foi apreciada. E ele não se insurgiu contra a negativa. Mas nesse ponto aqui eu superaria essa questão. Não, tudo bem. Eu não superaria porque, para mim... Mas como é o único ponto e o recurso vai ser não conhecido, porque não tem outras coisas, não tem como apreciar essa questão da correção. Entendimento meu. É um outro ponto importante, né? Outro ponto importante, porque a gente não vai conhecer do recurso. Então, não tem como superar essa questão, no meu entendimento. Se tivesse outras matérias, eu até apreciaria a questão da correção monetária. Mas como não tem outra matéria, a única matéria é essa, eu não entendo que deva ser superado. Bom, é só uma manifestação. Eu voto com o relator e não conhecimento, né? Com o relator. Ok, doutor Walker Araújo. Com essas premissas que eu apresentei, eu vou votar com o relator. Ok, doutor José Renato de Deus. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Não vou entrar... Já dei a minha opinião sobre o assunto. Um dia a gente vai acabar tendo que enfrentar isso mais na frente, mas vamos deixar para o dia que a gente precisar enfrentar, né? O próximo item da pauta
É o item 193, da Empresa Tecnologia e Informações da Previdência. De relatoria do doutor Jorge, que são algumas, eu não sei se são iguais. Sim, eu tenho 4 iguais, uma diferente, tá? Eu apontei isso no próprio corpo do nome do arquivo. As 4 iguais são predicums e falta de provas. Eu, no meu voto, eu enumero as páginas tanto da manifestação de conformidade quanto do recurso voluntário e enumero os documentos que lhe apresenta, como Vossa Senhoria pediu na última sessão. E para mim, esses documentos não comprovam o direito dele. Ok. Então, eu passo a palavra ao doutor Vinícius. Foi por falta de provas, então. Não é isso, doutor Jorge? Por falta de provas. Correto. Na verdade, ele apresentou provas insuficientes na manifestação de inconformidade. E aí apresenta algumas coisas no recurso voluntário. Apresenta um documento, DCDF, mesmo no recurso voluntário ele não prova, ele não traz nada. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Com o relator. Ok. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Corinto. Relator, presidente. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Relator, presidente. Então, eu também voto com o relator, negado o provimento por unanimidade, 193. Esse mesmo resultado posso copiar para quais, doutor Jorge? Você pode copiar para todos, com exceção do arquivo do processo de miolo 000282. Acho que é isso. 000282? Aqui 000282 aqui. 282. Peraí, complicou a minha vida que eu não consegui encontrar esse processo. É o 196, final 2541. Só o 2005-41 que não pode, é isso? Tá. Isso. Na verdade é 0281. Desculpe. Obrigado. Tá, então estou negando o provimento no 197, no 195 e no 194. Não. E agora faltou o 196. Eu Você tá com a palavra, doutor. Obrigado. Eu peço senhor, se eu posso direto ao voto, porque o voto é bem explicativo. Por favor. E a matéria. Pode ir. Eu vou soltar o voto. Por favor. Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, DataPrev. Processo de miolo 000281. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. O processo refere-se a pedido de restituição e compensação de COFINS retidas por órgãos públicos em julho de 2003, com débitos de COFINS apuradas em agosto de 2003 no valor de R$ 858 mil e em setembro de 2003 no valor de R$ 367 mil. O montante total de R$ 1.183.000, com crédito referente a COFINS, sob a alegação de ter efetuado recolhimento maior em julho e agosto de 2003, conforme os PER de compensação em 13 de setembro de 2005, o despacho decisório no as mencionadas declarações, pois
O DARF indicado não foi confirmado mediante consulta ao sistema. Os débitos apresentados como compensados nos PERDCOMP em análise foram declarados incorretamente, pois, além de constarem sem muita demora, já que as datas de transmissão dos PERDCOMP são posteriores aos vencimentos dos débitos, os seus valores diferem daqueles declarados em DCTF. No entanto, se forem tomados os valores do principal mais os juros dos débitos informados nos PERDCOMP, será observado que eles conferem com os valores do principal declarados como compensados em DCTF. Os PERDCOMP foram transmitidos em 22 de outubro de 2003 e não encontram-se dentro do prazo para serem reclamados. Contudo, reiteramos que não houve devido recolhimento para que se justifique o pleito da compensação de tributos por pagamento efetuado indevidamente ou a maior. A partir do devido recurso, o acórdão de manifestação de inconformidade entendeu que, de acordo com a legislação vigente à época da transmissão, a contribuição retida na fonte por órgão público representa a antecipação do valor devido, podendo ser deduzida na determinação da contribuição a pagar, a partir do mês da retenção, e existindo previsão expressa de sua utilização para compensação. O recurso voluntário alega que a época em que foi requerida a homologação das compensações encontrava-se disciplinado pelo artigo 5º da SRF 306-2003, que vigorou de abril de 2003 a dezembro de 2004, e permitia a compensação. Em relação ao caso de retenção da fonte de COFINS por órgão público, então se demite o pedido de restituição e de declaração de compensação via PERDCOMP, ainda que com débitos da mesma espécie. A recorrente alega inexistir fundamento legal para a compensação pretendida e pelas versões disponibilizadas do programa PERDCOMP não foi prevista opção que permitisse viabilizar compensações dessa natureza. Tanto a autoridade revisora como a autoridade julgadora estão impondo limitação ao exercício do direito ao contribuinte, sendo por certo que, em respeito ao princípio da legalidade, que tem sede constitucional, ocorre pelo artigo 75 da SRF 247, de 2002, em vigor no ano calendário de 2003, ao definir o tratamento da antecipação, assim dispôs. Em suma, no caso de retenção da fonte de COFINS por órgão público, não se admite pedido de restituição e de declaração de compensação via PERDCOMP RTC ou ANP, ainda que com débitos da mesma espécie. Isto, aliás, evidencia o porquê de a interessada não ter encontrado nas versões disponibilizadas do programa PERDCOMP uma opção que permitisse viabilizar compensações desta natureza. Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos, adota as razões de decidir da decisão recorrida. Quanto à admissibilidade trazida pelo objeto da Lei 11.727, que, segundo a interessada, teria o escopo de sanar o equívoco de, no passado, não ter previsto situações desta natureza. A autorização contida no artigo 5º não tem eficácia retroativa, como é perceptível pela leitura do artigo 41 da mesma lei, que expressamente menciona seus dispositivos que produzem efeito estoque, e dentre eles não está elencado o artigo 5º. A propósito, não poderia deixar de ser, dada a sua natureza de ato regulamentador, explicita tal efeito. O seguinte fragmento é elucidativo ao explicar que a admissibilidade do procedimento só foi possível a partir do advento da Lei 11.727, regulamentada pelo decreto, fazendo a devida ressalva. A autorização contida no artigo não tem eficácia retroativa, como é perceptível pela leitura do artigo 41 da mesma lei, que expressamente menciona seus dispositivos que produzem efeito estoque, e dentre eles não está elencado o artigo. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego o provimento ao recurso do contribuinte. E com o voto, Jorge Linago de relator. Ok, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. O relator, o contribuinte aqui, ele deveria ter deduzido, né? E se ele não teria feito a dedução primeiramente, ele deveria ter deduzido e ver se pagou a contribuição a maior, né? Aí ele poderia pedir a restituição e a compensação, né? Porque ele apurou uma base sem deduzir, né? Aí ele tinha uma base maior. Aí, se ele refaz a escrita
inclui a dedução, vai diminuir a base, ele teria pago um imposto a maior. Ele poderia pedir, mas ele está pedindo direto, né, a compensação com esses valores. Não tem o que fazer com o relator. Ok, doutor Walker. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Acompanho. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Presidente, eu preciso fazer uma declaração aqui para desencargo de consciência. Um momento. Isso é importante. Eu quero que fique gravado. Em relação aos itens 193 e 195 da pauta. 193 e 195, ok. Ambos os casos têm processo anexo. E nesse processo anexo tem recurso voluntário. Eu fiz uma comunicação, inclusive com cópia para o senhor, para o Cepori, explicando isso. Sim. O Cepori me respondeu que esses processos não entraram em pauta porque não houve pré-questionamento. Eu só faço esse relato para que fique consignado que eu tomei esse cuidado. Ok. Obrigado. Eu vi esse e-mail. Agora, não houve o questionamento, não é o pré-questionamento, o questionamento que você está falando. Se não houve o questionamento, alguém errou se efetivamente tem recurso voluntário, mas isso vai, quando chegar na origem, o que vai acabar acontecendo, eles desapensarem esses processos e eles subirem para julgamento. E não vai poder ficar sem julgamento. Mas está tudo comunicado e registrado. Vamos deixar o negócio andar. Eles não, mesmo que tivesse naquele momento a possibilidade, não ia ter tempo hábil para fazer a inclusão em pauta. Bom, mas isso não justifica. Mas tem um processo de multa também, né? Não tem problema julgar depois isso aí. Não, eu não vejo problema não, mas eu só estou falando que o que ia acontecer está sobre o Estado, né? Esperando a decisão definitiva. Ele ia ter esse tipo de decisão. Doutor Rafael, item 198, Leonardo de Construção. O senhor está com a palavra, doutor? Leonardo, vamos lá, presidente. Leonardo são 2 grupos de processo. Vou começar pelo número 200 da pauta, pode ser? Pode ser, item 200, sim. Processo final de 2011-10 da empresa Leonardo. Está com a palavra, doutor. Isso, presidente. Deixa eu abrir aqui. Esse processo 200, ele versa sobre créditos tomados de empresas irregulares e simples. 200 é o final 10. É o final 10. Final 10, exato. Estou conferindo aqui, são processos parecidos. Então, processo administrativo fiscal no bojo do qual se discute o seu direito ao crédito de IPI em relação a notas fiscais emitidas por empresas optantes pelo Simples e fornecedores, inaptos. A DRJ entendeu que são insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas fiscais de aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem emitidas por empresas optantes pelo Simples, nos termos da dividação legal expressa. Também consignou o valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ou da protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do ressarcimento absorvido por débito de trimestres subsequentes, glosa-se o valor utilizado.
A recorrente, ela tece uma preliminar, então, de decadência do direito de fisco de rever os lançamentos realizados pelo contribuinte. Essa preliminar foi suscitada apenas no recurso voluntário, quando a primeira oportunidade possível seria quando a apresentação da manifestação de conformidade. Todavia, aí vem uma questão de discussão nossa aqui. Se essa preliminar de decadência, ela seria conhecida a qualquer momento ou não. Eu entendo que ela pode ser conhecida a qualquer momento e entendo que, apesar de ter sido realizado o despacho apenas 7 anos depois, a Fazenda tem o direito de se manifestar sobre os créditos. É um pedido de compensação e é tranquila a posição desse Conselho que são inaplicáveis os prazos decadenciais previstos no 150, parágrafo 4º e 173 do CTN, quando da liquidez e certeza do crédito do direito creditório. Então, assim que eu voto a preliminar. Eu entendo que a gente pode analisar ela, mas que ela não deve ser afastada. Você entende que pode... Ok. Vamos... De compensação, isso aí? Compensação. Mas não aplica os 5 anos para homologação? A gente não entende o contrário disso. Confundir com compensação com restituição? Os 5 anos se aplica. Deixa eu ver se eu não confundi. Visando compensar, exatamente. É compensação isso aí, Rafael. Deixa eu conferir aqui. Você conferiu no processo? Eu transcrevi. Esse a gente está jogando só para ter certeza. Só o 200. Qual que é o final? É o final 10. Tá, eu estou vendo 2012-89, que é final, que é compensação. São iguais? Não, eles são diferentes em tese. O assunto é outro. Deixa eu chegar nele aqui também para fazer essa conferência. Eu acho que não tem compensação nesse caso aqui, não. Final 2011-10. Final 10, 2011-10. 2011-10. Ah, tá. Peraí. Eu acho que é só pera aqui. Como são processos, eu posso me enganar por serem processos semelhantes, da mesma empresa e versando uma semelhante. Deixa eu ver o pera aqui. Já estou vendo outro processo. Desculpa, deixa eu consultar que é melhor agora. Aqui no relatório aqui fala que... A compensação. Não homologou as compensações declaradas. Engraçado, eu não estou achando a... Não, é ressarcimento. Assim, pelo pedido de ressarcimento de folhas 20, ressarcimento. Mas aqui, até no teu relatório você fala, sustenta que a Perdecomp, por meio da qual buscou a compensação dos créditos, foi entregue. Talvez tenha corrido o mesmo erro daquele outro processo de ter visto a Perdecomp
e aí ter associado a compensação. Aí você fala depois, trata de análise de pedido de compensação. Vinícius, você que estava aberto o processo, folhas 20, vê se... Eu o processo, peraí, somente, deixa eu... Folhas 20 é o ressarcimento de IPI. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. O meu e-processo hoje está uma lentidão, acho que... Tá tudo. Tem algum maluco jogando PlayStation lá embaixo. Você tá falando do teu filho? O meu tá tendo aula, então não dá para ser ainda. Não, mas o e-processo tá ruim mesmo. Tá difícil de abrir os processos. O Perdecomp. Eu tô tentando abrir o Perdecomp aqui. 20. Folhas 20. Ele vinculou o crédito a 2 PER. Depois do recurso voluntário, tem duas de compras ali, ó. Que ele cita esse crédito apurado. Essas duas de compras aqui, ele vinculou o crédito. Sim. Agora, de quando que as decomps? Esse é o outro também problema. As decomps estão onde, Walker? 2004. As decomps estão em que página? 108. Qual? 108 do processo. 108 e 116. Uma é de outubro e outra é de novembro de 2004. E o pedido de restituição é de junho de 2004. E o despacho decisório, ele não homologa as compensações e indefere o pedido, né? Exato, sobre o argumento de que eram empresas optantes pelo simples e que eram empresas irregulares, as adquirentes. E ele argumenta que não teria a capacidade de realizar o controle permanente da regularidade da empresa e da situação delas. Mas a questão aqui é preliminar, né? Mas essas de comp aqui não são objeto de outros processos? Porque só veio depois do recurso voluntário. Ele juntou depois. Por isso que eu tratei no voto, assim, a matéria na preliminar, como uma restituição, um ressarcimento, desculpa. Só uma coisa, eu estou vendo aqui o recurso voluntário, ele fez a conta em função do pedido de restituição, ele não fala das compensações a essa decadência alegada, né? Está bem depois mesmo das compensações. As compensações são todas de 2004. Não homologa a compensação declarada nos seguintes perdecomps. Um perdecomp de 27/10/2004, outro de 11/11/2004. O que está no despacho. Ele indefere o pedido de restituição. Então, ele dá completamente o crédito pedido? Parece? Não, ele indefere. Não, indefere, pelo fato das empresas de quem adquiriu, serem optantes pelo simples e estarem irregulares.
Bem, o pedido de restituição, acho que ele é independente o que acontece aqui é que o despacho decisório... Ele abarcou os dois. É duas coisas diferentes. Então, assim, o pedido de restituição, ou ressarcimento, no caso, o despacho decisório tratou corretamente, porque realmente não existe prazo para essa análise do ressarcimento. Uhum. Agora, quanto às compensações, ele não poderia se manifestar sobre elas nesse prazo aí já. Sim, mas... Já decorreu o prazo para se manifestar sobre as compensações. Então, elas teriam homologação tácita nesse caso. E como é que seria aplicado isso na prática? Reconhece reconhece a homologação tácita? Nesse caso, sim, porque eu acho que é questão de prescrição e decadência, você reconhece o ofício, né? Mas quando ela apresentou originalmente, por isso que eu tô defendendo aquele ponto de vista, meu ponto de vista anterior. Quando ele apresentou, na sequência do processo aqui, ela falou só em ressarcimento. Sim, mas o despacho decisório... O despacho decisório... Foi sobre tudo já, quer dizer, o despacho decisório já versa sobre os pedidos todos, então, e a DRJ julga tudo, já, não é isso? Sim, sim. Então, quer dizer, a nossa decisão tem que ser estendida para todo esse... Tem que partir da premissa da decisão que levou em consideração um documento que para mim só chegou depois. Isso. Muito embora para mim tenha chegado depois, demonstra, pelo despacho decisório ter apreciado, pela DRJ ter apreciado, demonstra que ela já sabia desse documento. São as mesmas, certo? São as mesmas PDCOMs que estão citadas no despacho decisório. Essas outras que foram juntadas depois não são as mesmas? Só está na árvore do e-processo depois isso aí, não é? Sim. Então, eu acho que tem que ser tratado distintamente. Aí, o pedido de ressarcimento, eu acho que tem que ser tratado sem essa limitação do prazo. Agora, já a análise da DECOMP, das 3 DECOMPs, né? Isso. Tem que ser analisadas tendo esse limite dos 5 anos. Agora, o pedido de ressarcimento aí é uma coisa independente nessa questão de prazo aí. Eu acho que não tem que ser aplicável a ele. Apesar de ter o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de ter uma declaração de compensação cumulada com o pedido de ressarcimento, isso aí não tem um efeito de transformar o pedido de ressarcimento em algo... Em compensação. Sujeito à regra de 5 anos. Até porque esse pedido de ressarcimento ele pode ter usado em outro processo, os créditos desse pedido, para uma outra coisa, de tipo, ressarcimento mesmo. A gente sabe que isso é possível, você indicar num outro PERDECOMP os créditos desse processo aí. Isso é natural. Ele pode usar isso tanto para... O que eu quero dizer é o seguinte, esses créditos de ressarcimento, ele pode usar tanto nessas compensações... Como em outras compensações. Como em outras compensações, ou para pedir realmente o ressarcimento em espécie disso aí. Então, é uma coisa independente o pedido de ressarcimento. Então, nisso aí, a gente não aplicaria o prazo de homologação, como você já colocou no teu voto aí, que realmente não. Agora, com relação às compensações, aplica-se o prazo de 5 anos.
É o que eu penso. Sim, não, a tese eu concordo, eu não sei como é que eu operacionalizo isso. Não, a operação são duas coisas distintas. Você vai julgar quanto ao pedido de ressarcimento, não há que se aplicar o prazo de 5 anos. Prazo de 5 anos. E quanto ao pedido de compensação? Dos créditos. Então, assim, são duas coisas, são dois momentos lógicos distintos. Primeiro, análise dos créditos de IPI. Eles são bons? São créditos bons? São ou não são? Aí é a primeira análise. Aí você vai analisar pelo mérito. Isso, mas a primeira análise deveria ser a preliminar. A preliminar de... Entendi. Aí você vai analisar exatamente o segmentado. Você vai falar com relação ao pedido de ressarcimento, não existe o transcurso do prazo de 5 anos. Não existe isso, pedido de ressarcimento. Número 2 da preliminar. Com relação à homologação das compensações, obviamente existe o prazo, né, de 5 anos, e isso foi feito após. Então, essas compensações que foram julgadas não homologadas, elas, na verdade, devem ser homologadas por outra razão, não porque o crédito existe ou não existe. Não é por isso. Não é pelo mérito do crédito em si, mas porque houve a homologação tácita, ou seja, a decisão da administração veio depois dos 5 anos. Ok, então eu tinha... É claro que você tem que falar que reconhece tudo isso porque é uma questão de ordem pública ou uma questão de reconhecimento de ofício, porque é uma questão de prescrição e decadência que você reconhece de ofício. Tá, eu realmente não, eu tinha feito essa preliminar, eu tinha analisado só o pedido de ressarcimento, não tinha analisado o pedido de compensação. Então, em relação ao pedido de ressarcimento, eu vou manter minha preliminar, dizendo que não se aplica o prazo de 5 anos. Mas em relação ao pedido primeira coisa, admito que a ordem pública pode ser reconhecível agora, até por isso. Segunda coisa, quanto ao pedido de ressarcimento, eu entendo que não se aplica o prazo de 5 anos, como eu já me manifestei na preliminar. Em relação ao pedido de compensação, eu aplico a homologação tácita de 5 anos. Isso. Foram todos homologados tacitamente? Como eu não tinha feito essa análise, porque eu estava partindo da premissa que era ressarcimento, eu estou olhando agora. E se todos foram homologados tacitamente, para aí? Sim. Deixa eu ver pela entrega a decisão, só para me pautar aqui. A decisão foi... Deixa eu balizar o espaço decisório. Rafael, é o seguinte. Pois não, é o seguinte. Todos têm isso? Não, só esse. Só esse? Então esse processo também vai ficar com vista e medo para você resolver depois do almoço. Perfeito. Então, os outros são todos do mesmo grupo. Final 198, pauta 198, 199, 201, isso. 198, 199, 201. Tá, nesses 3 processos, a gente pode pegar como representativo, primeiro, 198. Ok, então vamos nele. Que é o final 89 do processo. Perfeito. Esse... 198. Nesse processo, é um pedido... eu converto, já adiantando aqui, eu converto em diligência pelo seguinte. É um pedido... compensação de tributos. Na manifestação de conformidade, o contribuinte trouxe o razão contábil, o fragmento do livro diário,
da conretificadora, DCTF, demonstrativo de base de cálculo e resumo por CFOP, porque ele alega que ele errou a CFOP dos produtos, dos produtos, e lançou, então, o tributo a mais. Quando ele contabilizou, lançou no tributo a mais. A DRJ entendeu, despacho eletrônico, a DRJ entendeu que não havia prova do crédito. E aí, quando veio no recurso voluntário, aí ele trouxe as notas fiscais que embasaram as compras e a contabilidade dela. O argumento é que quando ele pegou as notas fiscais, ele trocou lançamento para simples faturamento decorrente de venda para entrega futura com CFOP 516, venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura. E aí ele trouxe as notas fiscais, nos 3 casos. Eu entendi que nesses 3 casos é o caso clássico do despacho decisório que a gente tanto discute aqui. O contribuinte teve um despacho decisório eletrônico, juntou a documentação que ele entendeu que era necessária, e a documentação realmente continha elementos contábeis dele, mas não tinha planilhas e documentos contábeis dele. Depois, com o despacho decisório, com a decisão da DRJ, foi declarado que faltava o documento, e aí ele trouxe a documentação que eu entendo que é suficiente para análise, mas que tem que submeter a unidade. E aí eu sugeri uma diligência no sentido de, verificar a consistência das alegações de documentos apresentados pela recorrente, adotando todos os procedimentos cabíveis e requerendo todos os documentos que julgar necessários à aferição da correta base de cálculo dos tributos controvertidos, identificando se de fato houve erro na apuração dos tributos originalmente declarados. 2. Apurar a partir da verificação descrita no anterior a existência e disponibilidade de creditório alegado. 3. Proceder à análise da compensação discutida no presente processo, levando em consideração os documentos apresentados pela recorrente, assim como a análise de consistência do crédito referida no inciso anterior, item anterior. Atenção especial deverá ser dada ao controle de eventual duplicidade no aproveitamento do crédito postulado. 4. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos os fundamentos e documentos aptos a justificar as análises realizadas e conclusões alcançadas, trazendo ao processo todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer, como, por exemplo, cópias de DCTF, originais identificadoras, cópias de páginas de livros de registros contábeis, extrato de sistema de controle de arrecadação, etc. 5. Da ciência recorrente dessa resolução e, ao final do resultado dessa diligência, abrindo-se prazo previsto no parágrafo 1 do 35 do 7574. Ok. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator, considerando que a substancial instrução probatória, tanto na manifestação quanto no recurso voluntário. Ok, doutor Walker. Eu não estou vendo esses documentos que você falou que ele trouxe, Rafael, na manifestação. Na manifestação? Deixa eu... Tomo 198, que é o final 89, né? Porque a DRJ fala que ele só trouxe DCTF e DACOM. Olha só. Não, vem como razão contábil e livro de folha. No final da manifestação dele, ele faz até uma lista dos documentos que ele trouxe. O mais importante para a gente aqui é o razão contábil da conta de 3 contas. Ah, tá aqui, desculpa, eu não vi. Não, tranquilo. Não tá fácil de achar mesmo, não. Ah, tem um demonstrativo aqui. O relator. Ok. Doutor Desculpa, Jorge. eu não vi. Não tá fácil de ver, não. Como relator. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Então, foi convertido em diligência. Esse mesmo resultado eu posso copiar para os itens 199, é isso? 198, 199, 201. O 200 que tá parado aqui. O 200 vai ficar... Ok. Stand-by. Faço daqui a pouco, no almoço.
Já temos mais 13 minutos, então vamos lá. Próximo item da pauta pela minha... Deixa eu anotar aqui. Então foi 188, 199 e 201. Próximo item da pauta, pelo que eu estou entendendo, é o 240, também seu, né? 240, Linense. 240, é isso. Metais Linense, do processo 2009-71. Está com a palavra, doutor. Vou ler o 240, é o fim... É o final de 2009-71. 71, então pronto, já estou com ele aberto aqui. Nesse processo, é só preliminar. O resultado, processo autoinfração, diferenças entre valores escriturados dos pagos de receita COFINS. Constatar diferenças, aí resignado com a decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário. Suscita preliminar de ofensa ao contraditório devido ao processo legal, alega que a autuação decorreu por erro de preenchimento de declarações, afirma que foram prestados todos os esclarecimentos e apresentados nos documentos, fato que não foi levado em consideração pela decisão, motivo que levaria à nulidade. Defende que a lavratura de auto-infração foi precipitada e acarretaria a nulidade, uma vez que a recorrente sequer foi chamada para manifestar a respeito dos fatos. Sustenta a ilegalidade da incidência da Selic sobre os créditos e a recorrente não fez acompanhar o recurso voluntário ou impugnação ou auto-infração de qualquer documento que possa provar alegações fáticas, qual seja que houve erro no preenchimento das alegações. O recurso voluntário tempestivo preliminar de ofensa contraditório. Analisando o processo, é possível constatar que a fiscalização, ao contrário do que diz a recorrente, requeriu documentação que foram entregues parcialmente em razão de alguns estarem em poder da fiscalização estadual e também pela dificuldade advinda da substituição do profissional de contabilidade da recorrente. Não houve qualquer nulidade, então entendo, não houve qualquer nulidade, pois a fiscalização lançou mão de valores declarados pela própria recorrente, que por sua vez não se desencumbiu do ônus de demonstrar que houve erro nas suas próprias declarações. A recorrente participou de processo administrativo, não havendo se falar em violação do processo legal. Ok, então não há... No processo de fiscal, a impugnação, a auto-infração é um movimento propício para que o contribuinte elabore, apresente e prove suas hipóteses argumentativas. Não há de se falar em falta de pedido de esclarecimento, pois a recorrente foi intimada para apresentar documentos. Então, afasta a preliminar de nulidade. Ok, pode continuar. No mérito, a recorrente não trouxe aos autos da impugnação no recurso qualquer documento suficiente, ainda que minimamente, embasar sua tese de que houve erro no preenchimento da documentação. Quanto ao argumento que não poderia incidir Selic sobre a multa, matéria simulada, súmula CAF 108, incide em juros moratórios calculados de taxa referencial sobre a multa de ofício. E é como voto, presidente, negando o provimento. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. O relator, presidente. Ok. O relator. Nossa, velocidade, hein? Doutor Jorge. O relator. Doutor Zé Renato. O relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutora Denise. O relator, presidente. Então, eu também voto com o relator, foi negado o provimento por unanimidade. Item 241, da mesma empresa, final 2009-95. Mesma coisa. É igual? Igual. Ok, estou copiando o resultado. Negado o provimento por unanimidade. Rio Negro, Uzi Minas. Uzi Minas. Ok. Esse conto do Jorge aí é impróprio para menores. Vou resumir. Ah, é? É o círculo praxis. Presidente, é uma matéria que a gente já discutiu bastante aqui no colegiado. Eu vou partir do mérito, ok? Ok. A contribuinte ajuizou uma ação com o objetivo de não submeter ao Decreto-Lei 2445, os Decreto-Leis 2448, que alargaram a base de cálculo do PIS, tendo reconhecido tal direito na liminar. A recorrente depois apresentou o pedido de compensação para que fossem compensados os créditos de PIS que, com base na decisão judicial que ela teve.
Todavia, a fiscalização entende que há necessidade de apurar o valor do tributo recolhido maior, eventualmente recolhido maior. Isso porque, durante o período, ocorreram diversas alterações legislativas, decisões judiciais e outros fatos jurídicos que modificaram as regras dos tributos. Para rememorar os fatos e sintetizar uma controvérsia que remonta a 25 anos, quero salientar algumas premissas. Primeiro, né, a gente já sabe, mas aqui é rápido. A Lei 0770 criou uma sistemática tributária. Os decretos 2445 e 2449 alteraram a 0770. O contribuinte, assim como vários, ajuizou uma ação judicial para não se submeter aos referidos decretos-leis. Só que os decretos-leis foram declarados inconstitucionais. Tendo sido declarados inconstitucionais, não houve aquele vácuo legislativo que muitos contribuintes entendem que houve. Então, quando for declarado constitucional, a tributação que passou a vigorar foi a antiga, 0770, porque houve a repristinação. E como ele tinha liminar, ele não estava recolhendo com base nos decretos, ele estava recolhendo com base na 0770. Então, agora, a fiscalização, quando apurou, ela identificou que o contribuinte não tinha créditos. Por quê? Porque ele recolhia ele não recolhia pela lei que foi declarada inconstitucional, ele recolhia sobre a 0770. Como a 0770 manteve até a 10637, então não houve diferença. A fiscalização entendeu que não houve diferença a ser compensada de crédito. Então, eu nego o provimento do recurso voluntário. Eu rememorei, mas esse assunto é um clássico nosso aqui. Eu acho que eu falei rápido, acho que todos conhecem a teoria do vácuo legislativo. Sim, conhecemos. Passa ao doutor... Aqui, eu acho que está errado isso aqui. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Ok. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Coito. Relator. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade, o 242. O 243, eu tinha anotado aqui como julgado, mas a gente não julgou, não. Eu copiei errado aqui o 243 é da minha relatoria. Aqui, é o seguinte. O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo. Abrigir a instituição, compensação, foi analisadas, foi homologado o despacho decisório, onde resolveu homologar a compensação do crédito do PIS, recalculado conforme a decisão judicial, o valor remanescente tal, corrigido até 96 pela Selic. E não foram homologadas as compensações de crédito de PIS com débito do RPJ relativo aos meses de janeiro, abril e maio. Foram adotados os procedimentos para o processamento das compensações aceitas e é emitida a carta de cobrança. A intimar essa carta de cobrança, aí o contribuinte começa a discutir, na verdade, aqui, o que acontece? Ele discute a cobrança. Ele está discutindo a cobrança. E a DRJ fala o seguinte, que não cabe, ela nega, né, a manifestação de conformidade e fala que cabe à administração tributária analisar os elementos contidos no processo e observar as decisões judiciais e que, em relação à compensação, a DRJ deve se limitar à manifestação de conformidade quanto à não homologação, não se estender da questão atinente a cobranças. E o contribuinte repisa os argumentos, querendo que seja analisada questões de cobrança pelo PAF. Como ele traz exatamente os mesmos argumentos, eu utilizo a DRJ para falar que não cabe
a análise de cobrança. Olha, eu boto aqui, lá no final da página. Desse modo, conclui-se que falece competências da Delegacia da Receita Federal de julgamento para apreciar a manifestação de conformidade em relação à eventual cobrança. Digo eu, olha, se não cabe à Delegacia de Julgamento apreciar questões relacionadas à cobrança, também não caberá ao CARF, pois, como já mencionado, a esse órgão cabe julgar recurso voluntário da decisão contrária aos interesses do sujeito passivo proferido pela Delegação de Julgamento. Ou seja, é uma consequência. Se não cabe para a DRJ, não vai caber o CARF, até porque o CARF vai estar julgando as insatisfações contra a Delegacia de Julgamento. Menos exposto de tudo que é interessado não apresentou antítese às teses fundamentais após a manifestação, manter a decisão para os seus próximos momentos. E aqui eu estou negando provimento, eu não estou não conhecendo, porque ele está se insurgindo contra a possibilidade de análise pela DRJ. Então, diante desses fatos, eu estou negando provimento. Tentei ser breve no relatório. No voto. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Cunito. Acompanho, presidente. Rafael. Relator, presidente. Com Denise. o relator. O negado provimento por unanimidade. Rapaz, se um dia fosse diferente, a gente não teria fim, né? Porque ia começar tudo de novo, ia ter até o dia de você homologar 100% do que ele pediu. Sempre ter problema de cálculo. Bom, com isso, vamos ao item agora 391 meu. 391 é 2006-84. Tá. Tá bom, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Presidente, já são 12h31. Ah, tá. Então vamos interromper a sessão. Roberto, pode interromper a sessão para mim, por favor?